Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês aqui do estúdio da B3, Brasil Bolsa Balcão, a Bolsa Brasileira, no Centro Histórico de São Paulo. E boa tarde também para o assinante, que hoje, além da TV por parabólica, além do Facebook, que o programa passa simultaneamente, nós também temos assinantes da Claro TV e da NET TV. Então, boa tarde para o assinante. Agora, se você não assistiu o programa em nenhum desses veículos, você pode revê-lo uma semana depois pela página que eu criei lá no YouTube. O programa vai para lá e fica lá à sua disposição. Você pode assistir quando bem entender. Bem, o assunto do programa de hoje é muitíssimo interessante, que é uma coisa que no Brasil se discute. Olha, eu falo que quando eu tinha cabelo já a discussão já existia, mas é verdade. A qualidade da carne, o Brasil... Enfim, nós vamos saber por que as coisas são tão lentas aqui no Brasil. Hoje tem carne de qualidade, para quem pode pagar, porque é mais caro, mas o meu entrevistado conhece toda essa cadeia, todos os segmentos aí, é com ele que eu vou conversar. Trata-se, ele faz doutorado na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia na USP, né, Universidade de São Paulo. Você é veterinário, né? Eu sou veterinário de formação. Rômulo de Rezende. E é um homem que entende de carne, então eu já vou começar perguntando para ele por que a qualidade da carne brasileira pode ser considerada boa, na sua opinião? Bom, na minha opinião, a carne brasileira hoje em dia está entre as melhores carnes do mundo. Mas a questão de carne de qualidade é diferente para cada pessoa. Eu posso achar uma carne de qualidade, uma carne que tenha mais gordura, uma carne que tem uma gordura entremeada, que tem marmorização, mas tem pessoas e também tem mercado para essa carne que gostam de uma carne mais magra e tudo, mas o primeiro parâmetro que todo mundo avalia na carne de qualidade é a carne macia. Macia, esse é o primeiro, seja ela de quem for. Seja ela de quem for, de Nelore, de Angus, de qualquer coisa. Qualquer raça. E, cara, existe uma teoria que está difundida hoje aqui no Brasil, que é o seguinte, é o tal do cruzamento industrial, né? Que você cruzar animal europeu com, fala a verdade, Angus com Nelore. É essa combinação que produz a carne mais macia? Essa combinação produz uma carne macia. É um animal que ele tem a genética para imprimir mais marmorização, leva um animal mais precoce, e o animal, quanto mais novo ele é abatido, mais macia vai ser a carne desse animal também. Mas isso tudo não garante. Tem outras raças, tem Hereford, tem Devon, que também são raças britânicas. A gente tem as raças europeias continentais e britânicas, que ambas têm carne macia. A diferença entre elas é por questão de seleção genética, de origem e história de cada região. Na Europa continental a carne é macia, mas ela não tem tanta gordura. Então as raças da Europa continental são raças que têm a carne com menos gordura do que as raças britânicas. Então a raça Devon, o Hereford, o Angus, todas essas vão imprimir mais marmoreio. E, na minha opinião, é uma carne de melhor qualidade, mas para o churrasco, não para... Se você vai fazer uma carne com molho, igual na Europa continental, se come muita carne com molho, fazendo parte de molho. Então, as outras raças são raças mais baratas de se produzir a carne, porque gordura leva muita energia. Se a gente for olhar, gordura não leva água junto na composição, e a carne do europeu britânico, ele vai levar mais gordura entremeada no meio da carne. Então, é uma questão biológica ali, que a gordura 9,6 calorias e a proteína tem 4,6, 4,8. Então, ali, e a proteína ainda leva água. Então, o animal ganha peso mais rápido, é mais barato produzir carne sem gordura do que carne com gordura. Isso para mim é novidade, é muito interessante. Você sabe que é um empresário que você conhece, certamente, uma viagem que eu fiz lá pelo continente britânico, né, pela Inglaterra. Todo pub que a gente ia comer hambúrguer, no cardápio estava escrito assim, esse hambúrguer é feito com carne de Angus, Aberdeen Angus, né?
que é escocês, não é Que é isso? escocesa, de origem. Aí eu contei isso pro Ian Hill, sabe quem é da agropecuária Jacarezinho? Sei, da Jacarezinho. Eu vi Aqui, isso, não, é sabia. tudo mentira. Mas porque você não vai fazer carne hambúrguer com carne marmorizada? Acho que não precisa isso, né? Tanto porque, até você podia me explicar, porque não sei. O Brasil está loucamente ansioso para exportar carne para os Estados Unidos, né? sim. Que abre o mercado e tal. Mas eu descobri que não é carne que se exporta para a França, por exemplo, que é nó de entrecôte e tal. É. Para os Estados Unidos é carne para hambúrguer. É carne para hambúrguer. E que eu estou supondo que é uma qualidade talvez inferior. Porque o hambúrguer, ele não precisa, como você vai moer a carne, ele tem que ter um hambúrguer bom, tem entre, que mais para o meu paladar, por exemplo, tem entre 20% e 30% de gordura, essa variação. Então, se você coloca a gordura, se é da carne marmorizada ou uma gordura de cobertura, ela vai toda misturar e vai virar uma coisa só. Então, não faria tanta diferença, mas faz um pouco de diferença em maciez e tudo. Mesmo você moendo a carne, a consistência ainda é diferente. Mas, mesmo assim, a carne também para exportação, se a carne é maturada, a maturação é a única coisa que garante maciez na carne. O que a gente pode ter certeza que a carne é macia é quando a carne é maturada. Se ela não é maturada, a O gente maturada é quando você congela e descongela. Dá um choque térmico, não é isso? a maturação, São 11 dias, 21 dias, não sei como. na verdade, a maturação a gente faz um ambiente controlado, tem vários tipos de maturação a seco, maturação úmida. A mais comum no Brasil é a maturação úmida, que embala a vácuo, e aí tem bactérias que vão quebrar um pouco as fibras da carne, aí a carne vai se tornar mais macia. E tudo em ambiente controlado, que não faz mal nenhuma à saúde, que aquilo ali matura a carne e a carne fica mais macia. É um método de conservação para tornar a carne mais macia também. E ela tem uma vida de prateleira maior embalada a vácuo. Tem maturação a seco também, que a maturação a seco, o dry aged é uma carne que você pega a carne, coloca em temperatura controlada e ventilação forçada, e aí faz o processo de maturação, mas aí imprime um sabor diferente que é comum à iguaria, que a gente já encontra no Brasil, que não tinha antigamente também. Eu já ouvi falar dessa seca aí, Dry aged, maturação a seco. O que prejudica a qualidade de carne? Porque você na abertura do programa você falou um negócio que é universal, quer dizer, quanto mais cedo você abate um animal, a carne é macia mesmo, né? A carne do animal mais novo é mais macia. Independente de que animal for. Independente de que animal for. Tanto que no Nelore, quando você pega uma novilha Nelore, a carne é mais macia. A novilha tem mais gordura, ela termina mais cedo, então ela dá o acabamento de gordura mais rápido, igual mulher. Mulher também. Mulher começa a menstruar antes, a puberdade da mulher é mais cedo que no homem, porque tudo é ligado a acúmulo de gordura. Mas isso a gente pode ir trabalhando. O Nelore está trabalhando muito bem. A seleção hoje que é feita para o Nelore, para precocidade, vai melhorando a qualidade da carne também. Porque o animal, quanto mais baixo o frame do animal, quanto mais baixo é o frame, mais rápido ele vai acumular gordura. Então, e isso leva a gene que traz marmoreio junto. Então isso... Já continuamos, eu tenho que chamar um intervalo. Eu converso com o quase doutor, né? Ele está fazendo doutorado, Rômulo de Rezende, médico veterinário, fazendo doutorado lá na Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia aqui em São Paulo, Universidade de São Paulo, USP. E só para uma pílula para o próximo bloco, é rapidinho. Tenho um senhor, se eu não me engano, é Katayama. Ele disse que ele produz. Não é Katayama, é um herdeiro da Jato, de Máquinas Agrícolas Jato. Da Jato. Ele veio aqui, sentou aí onde você está sentado e disse que ele produz Nelore com marmoreio. Mas já você me explica se você já foi lá. Vamos ao intervalo e volto já já. Ok, programa Mercado Futuro no ar. Estou de volta. Meu entrevistado é o médico veterinário Rômulo de Rezende, especialista, está se especializando nesse negócio de qualidade de carne bovina. Eu ouvi aqui muitas queixas, eu já te provoquei aí antes do intervalo, mas eu já ouvi muitas queixas. Por exemplo, compradores de carne. Uma vez eu ouvi de um grande frigorífico, um dos 3, 4 aí que são exportadores.
Forrest, o meu maior sofrimento, falou aqui, meu maior sofrimento é conseguir encher um container de contrafilé todos do mesmo tamanho. Esse é o problema da carne no Brasil? É um grande problema da carne no Brasil. Eu fiz o mestrado com qualidade de carne e nutrição e o doutorado eu faço com reprodução. A gente tinha que usar mais tecnologia. Quando a gente começa a usar tecnologia de reprodução, isso vai refletir na padronização de lote, porque quando você faz um IATF, uma inseminação artificial em tempo fixo, que você insemina todas as vacas no mesmo dia, você vai ter um lote de bezerros nascendo muito homogêneos. Quando os bezerros são homogêneos, filhos de um touro já avaliado geneticamente, um touro que se sabe que é conhecido a qualidade da genética dele, e a gente vai ter ali nascendo tudo no mesmo dia, um monte de bezerro, tipo 50% das vacas normalmente emprenham na inseminação artificial em tempo fixo no primeiro dia de estação de monta. A gente não consegue, no Brasil, ter nem muitas fazendas, a maioria das fazendas nem tem estação de monta, que é a estação reprodutiva, que tudo isso a gente vai fazendo para padronizar também o lote, para concentrar parto, para aumentar a produtividade da fazenda. E isso vai refletir lá no comprador de carne e vai refletir na gôndola do supermercado, que você não vai ter padrão, se você não usa tecnologia na produção. Começa na reprodução, mas a reprodução é completamente dependente da nutrição também. E o ganho de peso, para você ter noção, a nutrição da fêmea que está gestante, durante os 3 meses, ela vai influenciar na qualidade do bezerro que ela está gestante dele. Então, é toda uma falta de uso de tecnologia no Brasil que a gente não vai ter aquela padronização no final da cadeia e a gente nunca vai conseguir preços tão bons na venda da carne e os frigoríficos vão sempre querer pagar menos pela carne. Então, a ideia, eu acho que seria... Isso está começando a mudar, está mudando cada vez mais, tem mais gente usando tecnologia, mas quando você tem estação de monta, insemina a vaca e tem uma padronização, tem touro de qualidade, tem nutrição boa, você consegue fazer alianças com frigoríficos, que é o que falta também. No Paraná tem muito exemplo de cooperativa, que os produtores produzem carne o ano inteiro, e tem uma cooperativa que está funcionando legal lá, tem mais de um até, aí eles estão montando até um frigorífico para eles, para fechar o ciclo. Porque a ideia de fechar o ciclo é o melhor jeito de todo mundo sair ganhando. Acho que é teu, não sei se é teu orientador, o professor Pietro Baruzelli, quando esteve conversando comigo aqui, ele falou, Rex, esse negócio de ETF e outras tecnologias que vocês usam o tempo todo, ainda, segundo o teu professor lá, se você não concorda, não tem nada com isso. Quem usa no Brasil ainda é uma faixa de poucos produtores, né? Poucos produtores. A gente tem hoje no Brasil aproximadamente 12% das fêmeas em idade reprodutiva sendo inseminadas. Então, é um problema cultural, isso é um problema cultural. Também, um outro problema, abertura de mercado. As empresas... É bem mais fácil você brigar pelo cliente que já está aberto, que já usa tecnologia. E é muito difícil no Brasil a gente abrir mais mercado. A gente tem ali 88% das vacas que não são inseminadas. Então, a gente tem um potencial para trabalhar muito grande. Mas tem o pessoal que está trabalhando legal aí no campo. Falta profissionais qualificados, sim, falta. E falta convencer produtores com números, porque se a gente não convence eles com números, eles não vão fazer. Fazer IATF por quê? Porque é melhor, você vai ganhar mais dinheiro. Mais quanto? Se o veterinário não sabe mostrar, o produtor não vai saber, não vai fazer. Na verdade, no Brasil a prática é essa, né? O cara não usa ele não compra um touro ou usa em inseminação. Ele vê um touro dele lá, um touro de cabeceira, e é esse que vai multiplicar. O famoso boi de boiada, né? O boi de boiada. O mais bonito do lote, ele vai para a reprodução. Não tem, se eu não me engano do dado, mas menos de 8% dos touros que são usados para cobertura a campo hoje em dia não tem avaliação genética nenhuma, não é de um programa de melhoramento genético, então... É uma bagunça, ninguém sabe quem é o pai, é uma Ninguém coisa sabe de quem louco. é o pai.
E o produtor não coloca na conta também que o touro é gasto. Se ele compra um touro de 8 mil, que ele vai cobrir ali, ele vai cobrir poucas vacas, ele vai cobrir o quê? Umas 40 vacas numa estação de monta? Mas aí ele fala, tem touro que cobre mais, mas assim, mas aí ele não faz a conta que ele comprou o touro, que ele gasta dinheiro para manter o touro no pasto, em vez dele fazer um IATF. Quando você coloca na ponta do lápis, a inseminação artificial em tempo fixo, ela sai mais barato pelo retorno que ela traz do que você ter touros na fazenda. Isso com certeza. E é uma técnica absolutamente bem dominada, né, hoje. Você bem precisa de um veterinário, estabelecida, mas na verdade, eu não sei se todo mundo sabe, né? Eu acho que sabe, né? Eu imagino que sabe. O IATF é assim, se prepara 500 vacas, não sei quantas que pode por um dia ou por uma semana. Tem fazenda que trabalha até 500 vacas no dia, mas mais legal entre 100 e 50 você tem menor chance de dar problema de erro por causa de tempo. Preparam todas com os produtinhos lá, que eu não sei como é que chamam, um remedinho, todas têm o cio no mesmo dia, não é isso? No mesmo dia. Aí insemina todas. Ó. Em termos de economia de tempo, eu não estou nem falando de dinheiro. Nossa. Tempo é um absurdo. Se você conseguir 50%, né, em 100 vacas, 50 emprenho na primeira vez. Na primeira vez. E aí vocês fazem de novo nas outras. De novo. Pode ir reduzindo, mas... Uhum. Mas a gente eu consegue achava que esse emprenhar eu acima achava de que 75% das vacas, 90%. Eu achava que 50% era um número baixo, mas aprendi com o teu professor que não é. Que não é, não. É um número bom e está cada vez maior. Esse número está só aumentando. De fazendas que já usam, a gente vê fazendas que fecham com 60% de média. Claro que é fazenda cabeceira, que investe em nutrição, porque se a vaca não come, ela não dá cia, ela não emprenha, ela não desmama um bezerro bom e não adianta. Tem uma coisa que não muda, que nem educação, né? A gente tem que falar bom dia, boa tarde, por favor. Isso está saindo de moda, mas não devia. Não devia. Quando você fala de animal, não sei se... eu tenho ouvido falar muito, então porque eu repito aqui. Você precisa juntar genética com comida, né, sanidade e tratos. Sem 3, 4 coisas, nada funciona. Né? Nada funciona. Se tiver genética, não tiver comida. Tiver comida, não tiver genética, não dá nada. Exatamente. E a gente, não adianta nada. A gente tem que ter uma união dessas coisas, um trabalho bem feito. A gente precisa de profissionais bons porque a arroba do boi não vai aumentar muito. Você pode ver todas as perspectivas de mercado, a arroba do boi não vai aumentar muito. Não vai 2, 3 anos perde 150. Exacerbantes. Então, para o produtor que quer ganhar mais dinheiro, ele tem que tecnificar. Ele tem que produzir mais carne numa área cada vez menor para ele conseguir tirar mais lucro da área que ele tem. Porque senão a soja vai engolir ele, senão o milho, cana e tudo vai engolir esse produtor. E ele vai ou vendendo um pedaço de terra a cada dia, ou quando se fica de herança para os filhos, divide, aí se continuar naquele modelo, os filhos não conseguem viver mais da terra, e aí vende e esse cara está fora do mercado. Olha, o Rômulo é mineiro de nascimento, está aqui em São Paulo. Governador Valadares. Grande governador Valadares. Ele não se candidatou, governador Valadares, nessa eleição, hein? Ainda não. Mas depois, talvez. Aqui em São Paulo, quando você não era nascido ainda, um cara que tivesse 1000 cabeças de gado, em São Paulo, aqueles que matam com 5 anos, 6 anos de idade, sabe? O boi sanfona, né? O boi. Ele era rico, isso em 1970. Hoje tem mais nada. Mas vamos ao intervalo, voltamos ao último bloco. Converso com o quase doutor, estou brincando, é o doutor Rômulo de Rezende, que é especialista em qualidade de carne. E no próximo bloco nós vamos falar também um pouco porque ele acompanha, ele estuda, mas ele vai desde do IATF lá até a churrasqueira. Só ver um pouco de churrasco no próximo bloco. Até já. Ok, estamos de volta agora. É o último bloco. Converso com o doutor Rômulo de Rezende, da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia USP, aqui em São Paulo. Ele trabalha agora com reprodução, né, com IATF lá, faz aquelas coisas, palpa a vaca, insemina a vaca e o diabo. Vamos falar um pouco de carne. Do final da cadeia. Do final da cadeia, que é a parte boa. Olha lá, como é seu nome?
Até o Caiado, que eu já tinha esquecido, tá rindo. Você é filho do Caiado? Ah, é o filho do Caiado. O Caiado trabalha com a gente aqui. Isso todo mundo gosta, viu? Aquele churrasco, Não, mas tem que ser. uma cervejinha, Não tem brasileiro e que não etc, etc. Aqui no Brasil tudo é motivo para churrasco. Tudo é motivo, tudo acaba em churrasco. É melhor do que acabar em Em pizza. pizza, Né? na política acaba. Você também é um grande churrasqueiro, pelo que eu sei. É, um grande churrasqueiro. Não, eu sei, aprendi bastante aí nos não é por últimos tempos. nada, é porque eu fui num churrasco que ele é que fez a carne lá, por isso que eu tô falando. E ele me disse que eu comia 100, achando que estava comendo contra filé. Quer dizer que você engana o seu comensal. Engana. Tem um cara que eu admiro muito, um profissional que eu admiro muito, que fala que não existe carne de segunda. Existe boi de segunda. Quando o boi é de primeira, não tem carne de segunda. Então, isso aí ficou na minha cabeça. E a carne do dianteiro, ele falando que comeu a 100, o resto falando que comeu a 100, achando que era uma carne que era contra filé, uma carne mais macia. Mas quando você tem um boi de qualidade, quando você tem maturação, um processo bem feito, com bem-estar e tudo, e você tem uma carne de qualidade, mesmo a carne do dianteiro. E a carne do dianteiro, na minha opinião, é a melhor carne que tem, porque a carne é muito mais saborosa, tem sabor de carne. Então, para quem gosta de carne, eu acho a carne do dianteiro um espetáculo. Para mim é muito melhor. E é a que eu mais gosto de fazer na churrasqueira também. Mas ela precisa de um tratamento para ir para a churrasqueira. Ela precisa de um tratamento desde o início, como eu tinha falado. Ela precisa de um boi bem criado, e ela precisa de um animal jovem, ela precisa de um animal de uma genética boa e um período de maturação para você ter uma carne macia e de dianteiro. Eu passei em mico uma vez, e por isso tem tudo a ver com o que você está falando de qualidade de carne. Eu fui numa marca dessas famosas, não vou dizer aqui, até porque sou amigo do dono, e comprei 2 picanhas. Olha como eu já tive dinheiro na vida. 2 picanhas. Já teve dinheiro na vida. E as duas mais ou menos parecidas. Uma coisa espetacular, macia, saborosa, e a outra dura que nem essa mesa aqui. Aí alguém riu da minha cara e disse o seguinte: cara, você pensa que vaca produtora de leite não tem picanha? Tem, vai ver que é uma vaca velha lá de 18 anos. O segredo é ser jovem, animal jovem. O segredo é ser jovem e maturação. O grande segredo da maciez. Maturação é o tal do dried lá que você falou e a o maturação, úmido. a carne embalada a vácuo, deixa por 15 dias em temperatura controlada e a carne fica mais macia com isso. Faz Isso garante diferença maciez. na carne. Agora é puro divertimento aqui. Faz diferença. Você fazer churrasco, usar carvão ou usar lenha? Faz diferença. É que a lenha ela vai soltar mais fumaça e a fumaça dá mais gosto de defumação na carne. Mas não é qualquer lenha que pode usar em carne também, que você pode comprometer o sabor. O eucalipto é mais neutra, mas hoje em dia a gente vê churrasco, o pessoal coloca um pedaço de macieira, laranjeira, noz pecan, que são todas carnes que soltam a fumaça que dá um gosto diferenciado Isso na eu nunca carne tinha ouvido também. falar. Lenha Carne de com gosto de frutífera, maçã. goiabeira também. A lenha, Muito né? usado, a lenha. Você já fez isso? Já. É Tem a bom? defumação, tem. É bom. O churrasco americano, que eu já fiz também, que é feito numa churrasqueira diferente, é um pit de defumação fechado. Carne fica, dependendo da carne, o brisket, que é o peito, que fica super macio. Se deixa a temperatura baixa, recebendo fumaça de 4 a 6 horas e a carne ela pega um sabor de defumado que é um espetáculo. Aí depois você embrulha e aumenta a temperatura e o colágeno gelatiniza e ela fica suculenta e macia e para mim é uma experiência muito diferente. Bom, o churrasco americano que eu fui lá nos Estados Unidos tinha frango, não tinha... Eles comem mais frango, eles comem de tudo, mas eles usam muito defumação lá. E aquele pessoal que faz aquela famosa costela num latão de óleo diesel? Tem a costela do latão e tem a costela dos gaúchos, que eu prefiro a dos gaúchos. Conta pra nós aí. A mais rústica. Como é que é dos gaúchos? Dos gaúchos eles... Lá no Embu tem uma churrascaria gaúcha, no Embu das Artes, que é que nem... Aqui tem o nome da churrascaria, Fogo do Chão, mas ela é feita no chão. No chão. Eles enfiam um bambu, sei lá o que lá.
A técnica de fogo de chão eu gosto bastante, dá bastante gosto de fumaça na carne. Mas a técnica basicamente... Não, pode falar. A técnica basicamente você controla o fogo, controla a temperatura que vai atingir a carne. E carne com osso, tipo a costela, você deixa a maior parte do tempo com a costela virada, que o osso esquenta, é tudo técnica, né? Tudo tem uma técnica. O osso esquenta e começa a cozinhar a carne de dentro para fora. Ele fica 80% do tempo assim e 20% com o osso virado para outro lado, com a carne virada para... É verdade que carne perto do osso é mais saborosa? A carne do osso é mais saborosa. É? É. Não, eu tô seguindo. E a carne do dianteiro é mais saborosa. A costela já é... Não, e a questão de dianteiro e traseiro, eu também acho que não tem carne de primeira e carne de segunda. Eu achava que a diferença, por isso que você me surpreendeu, para mim a diferença na minha cozinha, quando eu vou cozinhar, a carne de dianteiro, para mim a diferença era a cocção. O acém eu faço na panela, não faço na churrasqueira. Eu faço qualquer carne na churrasqueira. O que vai variar é a temperatura que você vai colocar, o controle do fogo e o tempo de cocção, do mesmo jeito. Mas você faz qualquer carne na churrasqueira. Só pra gente, a gente tem uns 2 minutos de programa, agora só para... A picanha, o que fica pelo lado de cima, a gordura ou a carne? Depende, eu prefiro... Olha lá. Eu gosto de selar a picanha antes de cortar e deixo ela descansar e depois faço os bifes. Você sela onde? Na panela? Selo na churrasqueira. Ah, na churrasqueira. Na churrasqueira. Selar e dá uma bronzeadinha. Dá uma bronzeadinha nela, Aí ela fica ajuda... com o sumo lá ajuda dentro. a segurar o suco. E a carne sempre é bom você trabalhar com a carne em bife, você trabalha com fogo mais alto para ela dar aquela selada, perder menos suculência. E não pode ter o desespero na hora de cortar, né? Você colocou ela na tábua, você espera uns 2 minutinhos, a 2 a 5, para o sangue, o suco da carne, não é sangue, é mioglobina. Ele espalha na carne inteira, ela acaba a cocção e aí você perde menos suculência também. São segredinhos Esse segredo é interessante. A gente tira, churrasqueira. A gente tira, já mete a faca, corte, cai um monte de... Sai o suco da carne todo. 1 minuto. Ó, depois dessa conversa agradabilíssima, esse papo de carne aqui, porque a gente sempre aprende alguma coisa. Por exemplo, que você pode fazer assim na churrasqueira, eu não sabia. Pode fazer tudo na churrasqueira. Pode fazer tudo na churrasqueira. Eu acho que o Rômulo fica devendo para mim e para vocês, todos os telespectadores, um churrasco com os segredos que ele sabe, tá certo, Caio? Você vai, não vai? Tá aí, ó. Vai, mas a gente vai muito, hoje em dia com a difusão da cadeia da carne de qualidade, tá tendo muitas iniciativas, até tem um exemplo, Bárbaros, Barbecue, um evento de churrasco, 3.000 pessoas, carne de qualidade, todo mundo comendo e você paga para entrar e geralmente tem um monte de tipo de carne diferente, churrasco americano, argentino, brasileiro, de todas as formas, todos os tipos de carne, um monte de corte diferente. Então é uma experiência única que qualquer um pode ir. Nesses eventos, tá bom. Eu ainda acho, eu não vou te perguntar porque agora não tenho mais tempo, mas eu ainda acho que a carne argentina tem um sabor muito especial. Mas isso fica para uma próxima oportunidade. Tem. Eu também acho. Rômulo, muito obrigado. Obrigado a você. Foi um prazer te receber. Fique aí, não levante. Não, eu ia te dar a mão. Então vamos lá. Prazer meu. Pena que se pudesse a gente põe uma churrasqueira aqui para fazer fazer uma fumaça no estúdio. Uma fumacinha. Obrigado, até a próxima. Obrigadão. Gente, até amanhã. Amanhã tem mais programa Mercado Futuro. Até lá. Obrigado.